quando a letra muda de estilo o tempo todo. Então, como se eu estivesse escrevendo Silvana e depois eu escrevo em bastão. Sem ser cursiva. Sim. Acho que é isso. Então, quando muda o meu nome, escrevo de um jeito, o sobrenome, escrevo... Como funciona? Isso é... Na verdade, eu não tenho certo e errado, mas eu precisaria avaliar todo o contexto. Mas há uma tendência de que a pessoa está tentando, naquele momento, se encontrar. Então, ora eu estou escrevendo letra cursiva, não, mas eu acho que é mais interessante escrever bastão. Então, pode ser que nesse momento ela está numa fase de transição, de carreira, transição pessoal, uma mudança na vida, e aí isso faz também com que mude a questão da letra. Às vezes tem pessoas que fazem, por exemplo, letras... quando a gente é pequeno, às vezes a professora vai falar assim... Casa, todo mundo de mãozinha dada, grudadinho. Casa, tá ali. Então, todo mundo de mãozinha dada. Então, isso tem uma tendência de que identifica assim, estamos juntos. Ó, Silvana, você precisa de mim? Estamos juntos. Tá. E quando tá separado, vou usar o teu exemplo aqui, tá? Tem algumas que são separadas, então, ora você conta comigo, ora eu acho que eu prefiro fazer as coisas mais sozinhas. Entendi. Demonstra uma tendência. Só que a gente tem que analisar todo um contexto. Eu não consigo só avaliar a assinatura, ou só o seu nome, ou só uma única palavra. Eu preciso de uma redação de, no mínimo, 20 linhas para que eu consiga fazer toda essa análise. Tá. Vou apagar logo antes que ela me analise aqui, Deus o livre, né, ao vivo, depois não consigo tirar. Então, e que mais? Você trouxe mais alguma outra coisa para a gente colocar aqui? Acho que a princípio eu falei aí dos principais pontos que eu queria trazer. Sim, vamos falar dessa última aqui, sobre as letras pequenas. Letras pequenas. Aqui, inclusive, mostra um pouquinho, voltando sobre as linhas, tá vendo? O primeiro parágrafo sobe bastante, depois ela fica um pouco mais retilínea, depois sobe novamente, então, voltando novamente. Uma pessoa que começa bastante motivada, depois ela tenta buscar um pouco mais do equilíbrio, depois ela se motiva de novo, então, tá mostrando essa questão do equilíbrio. As letras pequenas, então, quanto mais pequeno a minha letra no momento, demonstra que a pessoa, ela está numa tendência mais diminutiva. Será que eu sou mesmo? Será que eu consigo ser isso? Será? Ela está se achando ali muito, muito pequenininha. Às vezes a pessoa é um baita profissional, mas ela não enxerga o profissional, a inteligência que aquela pessoa tem. Então, às vezes, até no coaching que eu dou, eu disparo gatilhos e falo, olha que brilhante que você é. E você não consegue... Como que você não consegue identificar? A pessoa me traz cases de sucesso que ele trouxe para a empresa e mesmo assim a pessoa continua se achando diminutiva. Coitadinha de mim, eu não sou nada, eu não consigo. Não vai dar certo. Exato. Então, nesse caso aqui, são letras pequenininhas. Ao passo que letras muito grandes, enormes, eu diria, são pessoas que têm uma tendência mais assim, uau, cheguei. Eu diria que é o famoso Silvio Santos, o oba-oba, cheguei e tal. Então, a gente sempre, novamente, buscando o equilíbrio. Tem empresas que vão gostar e vão querer esses profissionais Silvio Santos, principalmente para uma área comercial, para vender o produto, para fazer um showman, né? E tem outros que não, preciso de uma pessoa mais comedida. De novo, não tem certo e errado. Mas eu preciso entender se naquele momento um profissional que ele é um pouco mais reservado, que ele está com uma letrinha menor, ele vai se adequar numa área que precisa brilhar. Aí não vai casar. Sim. Ao passo que se eu tenho uma pessoa ali com uma letrona Silvio Santos, eu falo, vai dar match. Porque é isso que eles estão querendo. Sim. Alguém que venha dar um show mesmo para falar do produto. Ok. Então... E quando parece que ficamos tanto tempo sem escrever, quando precisamos escrever algo, parece que erramos sem parar e não sabemos mais escrever. Na verdade, não é que a pessoa esqueceu como escreve. Volta um pouco naquele momento da insegurança do momento dela, seja de pessoal ou profissional. Então, não é que eu desaprendi a escrita, é como andar de bicicleta. Sim. Você não desaprende, você vai... Pode ser que na hora que você montar na bicicleta, você vai desequilibrar um pouquinho, mas você vai embora. A escrita é a mesma coisa. Pode ser que no começo vai ficar meio ali difícil, a mão tá meio dura e tal, mas... vai embora. Então, isso vai estar muito atrelado ao momento e até a resistência de não querer, talvez, escrever, mas está ligado à resistência de alguma questão naquele momento. Uma resistência à mudança profissional ou pessoal. E aí, falando um pouco dessa questão da mão dura, me lembrou também algumas questões, por exemplo, letras trêmulas. Não tenho nenhum exemplo aqui de letras trêmulas. Elas podem significar indícios de pessoas que podem ser que usem drogas, ou que sejam viciadas em alcoolismo também,
ou também que estejam tomando, por exemplo, medicamentos muito fortes, ou antidepressivos, ou, né, assim, tarja preta. Quanto aos medicamentos, não tem nada errado. Se eu tenho um pouco mais de proximidade com essa pessoa, eu pergunto como é que está o momento de vida, se está tomando alguma medicação, que não tem problema. Eu vi até um podcast seu falando sobre medicamentos. Então, pessoas, por favor, tomem remédios, porque a gente, né, graças a Deus, temos a medicina liberta. Então, não tem nenhum problema a gente tomar. E que bom que nós temos a medicina para estarmos bem, para termos uma estabilidade emocional. Mas ele muda um pouco. Sim, ele muda. Um pouco. Inclusive na letra. Então, dependendo de alguns medicamentos, ele vai deixar a tua letra trêmula. Então, isso não está muito atrelado à insegurança. E sim, ou algum vício, né? Ou aquele momento, por isso que está, né? Não é? Exato, é aquele momento. Exatamente isso. E aí, a gente tem a questão de lembrei aqui só para a gente fazer, não sei se tem mais alguma pergunta, você quer fazer mais Se tiver mais alguma pergunta, não. Eu quero que você depois fale do livro também. Sim, vou falar. E eu vou falar sobre o C. Vamos desenhar aqui o C, vou tentar fazer porque eu não estou grávida, tá? Então, isso aqui é muito interessante para os gestores aí que querem saber se quem está contratando está grávida, porque hoje em dia a gente não pode mais pedir exame, né, de gravidez, não pode pedir o beta-HCG. Então, a gente vai falar do C empastado. O C, ele forma uma bolsinha, assim, como se ele formasse uma bolsinha, assim, mais ou menos em cima. E a gente chama de C empastado. E aí, para as mulheres, tem alguns significados. Se tiver vários Cs, no mínimo 10, pode indicar naquele momento que ela está gestante dos primeiros dias, primeiras semanas, e talvez ela nem saiba que está gestante. E pode indicar também 2 outros indícios, que ela tem um desejo muito grande de ser mãe, e outro indício que ela pode ter alguns problemas de ovário policístico, endometriose, talvez nem saiba. Então, quando eu pego algumas mulheres com esse C, eu dou uma investigada sobre a questão da maternidade, sobre a possibilidade dela estar grávida, né, sutilmente, porque quando é coaching a gente obviamente pode abrir, quando é candidata tem que ir mais sutil, porque eu não posso fazer essa pergunta direta, né? E aí também sobre as questões dela de algumas enfermidades da mulher mesmo. Então, eu já teve comprovado de pessoas que falaram, olha, vai dar uma investigada, e tiveram algumas que realmente falaram, Karen, descobriu ovário policístico, endometriose, né, que foram tratar. No meu curso, há 21 anos atrás, a gente teve uma pessoa que a professora, na época, olhou e falou assim, você está grávida? A pessoa, não tem a menor possibilidade, não estou. Ela falou, faz o exame para você ver. E ela fez o exame, ela estava gestante e ela nem sabia. Que medo! Então, cientificamente é comprovado. Então, gestores aí se atentem a esse ser empastado, que a gente chama, porque isso é bastante interessante aí, né, para a gente investigar um pouquinho mais essa questão, que não há nenhum preconceito. Acho que dependendo da empresa também é tranquilo. Eu acho que assim, eu sou mãe e quando a gente vira mãe, eu falo que a gente vira uma leoa, a gente entrega muito mais do que outros profissionais, né, porque a gente também tem pessoas que dependem de nós. Então, fica a dica também para as empresas, né, para não terem esse tipo de preconceito. Tem um cliente também bárbaro que, assim, fazendo um adendo, até uma dica, né, para as empresas que tem uma licença a menstruação. Eu nunca vi isso na vida. Então, você está na sua semana de menstruação, ciclo menstrual, TPM, você trabalha de casa. Que massa! Assim, você não precisa falar com ninguém, você não vai se irritar, não vai se incomodar, a gente dá essa licença para você todos os meses. Então, isso é incrível e a pessoa não deixa de produzir. Então, é isso também, a gente precisa muito pensar na questão cultural, mas os gestores também precisam olhar muito para dentro e fazer a lição de casa. Sim. De que a mulher, ela não está irritada porque ela quer, porque às vezes é um estado, né? Ela precisa passar por isso, é da mulher, é um ciclo, né? Então, por mais que eu tomei um calmante, eu tomei um fitoterápico, é uma coisa que me irrita, a TPM me tira fora do sério, eu estou tentando regular e tal, mas se eu estou trabalhando em casa quietinha, eu estou entregando. Sim. Isso não vai deixar de eu entregar, muito pelo contrário, você vai reter um talento, porque essa pessoa vai olhar e falar assim, na empresa do vizinho, que às vezes a gente acha que a grama é mais verde, eu não vou ter isso. É verdade. Então, aqui eu estou super bem, respeitam a minha TPM, eu estou em casa entregando, depois na semana seguinte eu volto e está tudo bem, está tudo certo. Então, eu achei incrível esse benefício. Fica a dica aí também.